Olá pessoal, aqui é o professor Marquinhos Reis, o seu professor do canal Suprema Química, e nessa aula nós vamos trabalhar algumas reações de oxidação, principalmente dentro da química orgânica, tá bom? Vamos trabalhar um pouquinho da oxidação de álcoois e de alquenos, principalmente, tá joia? Já vou pedindo a gentileza, pessoal, deixa o like, comentem, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo com quem você sabe que tem interesse nesse assunto, porque isso é muito importante para o canal. Aqui tem muita coisa para vocês, fiquem sempre à vontade para utilizar todo o material disponível. Vamos para a aula? Bom, pessoal, então nós vamos trabalhar um pouquinho da chamada oxirredução na química orgânica. Meu foco vai ser a oxidação, sendo bem direto aqui com vocês. Meu foco vai ser a oxidação, tá bom? Então vamos dar uma lembrada aqui, antes de qualquer coisa, no que é oxidação e no que é redução. Oxidação é a perda de elétrons. Oxidar significa perder elétrons. Ou seja, se perde íons, se perde cargas negativas, fica mais positivo. Consequentemente, ocorre um aumento do NOx. E a substância que tem um elemento que oxida é chamada de agente redutor. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente chama de redução, o que é redução? É o ganho de elétrons. Quando ganha elétrons, fica mais negativo. Consequentemente, o NOx diminui. E se o NOx diminui e ganha elétrons, a substância que tem o elemento que reduz é chamada de agente oxidante. Só lembrete. Por exemplo, numa molécula grande, uma molécula orgânica, a gente pode calcular o NOx dos elementos através da diferença de eletronegatividade dos átomos que formam a ligação. Por exemplo, Von-Clebrisky pH é a ordem decrescente de eletronegatividade dos principais ametais e o oxigênio dessa molécula é o elemento mais eletronegativo. Então, ele vai puxar os elétrons. Consequentemente, esse oxigênio vai puxar os elétrons do carbono, esse oxigênio vai puxar um elétron do carbono e vai puxar um elétron do hidrogênio. Lembrando que o oxigênio faz duas ligações covalentes. Eletronegatividade é a tendência em atrair elétrons. Por causa disso, como o oxigênio, então, vai puxar dois elétrons, o NOx dele vai ser menos 2. Menos 2. Ele é mais eletronegativo e puxa a nuvem eletrônica. Como ele puxa a nuvem eletrônica, a gente vai ter, consequentemente, essa situação envolvendo o oxigênio. Ah, e o hidrogênio? E o hidrogênio? Bom, o hidrogênio, por sua vez, ele é o menos eletronegativo, então ele vai perder os elétrons. Se ele vai perder os elétrons, a tendência do hidrogênio vai ser perder um elétron para o oxigênio aqui e perder o elétron para o carbono ali. Quando eu falo perder o elétron, gente, a gente não está falando que o hidrogênio está virando um cátion. A gente está falando que a nuvem eletrônica está mais direcionada ao elemento mais eletronegativo. Então, o hidrogênio vai ter NOx mais 1 em todas essas situações. O que ele vai perder, entre aspas, igual eu comentei com vocês, o elétron para cada átomo que está em volta dele, que está perto dele. Aí o carbono. Bom, esse carbono aqui, ele perde 3 para uma dupla com oxigênio para cima e perde para esse oxigênio para baixo e empata com o carbono vizinho. Então, no final das contas, ele perde 3, NOx mais 3. Esse carbono do meio, ele ganha do hidrogênio de cima, ganha do hidrogênio de baixo e empata com os carbonos, NOx menos 2. E aquele carbono da esquerda, ele vai ganhar dos 3 hidrogênios e empatar com o carbono vizinho. Ganhar significa ser mais eletronegativo e puxar a nuvem de elétrons para o lado dele. Tá? Então, esse carbono puxa do hidrogênio, puxa do hidrogênio, puxa do hidrogênio. Alguns autores, alguns livros, calculam o chamado NOx médio, que é, por exemplo, qual que é o NOx médio do carbono? Soma todos os valores de NOx
mais 3, menos 2 e menos 3, divide por 3, dá menos 2/3. Outro lembrete importante aqui para a gente conversar. Por exemplo, nessa molécula ali de cima, o NOx do carbono vai ser menos 2. Por que menos 2? Porque esse carbono aqui, ele está perdendo 1 para o oxigênio vizinho e ganhando 3. Então, no final das contas, ele ganha 2. Se ele perde 1 e ganha 3, então ele está ganhando 2 no somatório, digamos assim. No produto, o NOx desse carbono é mais 2. Por quê? Ele está perdendo 3, ele está perdendo para o oxigênio 2 e para esse oxigênio 1. Então, ele está perdendo 3 e ganhando do hidrogênio. Então, se ele perde 3 e ganha 1, então vai ficar perder 2 no final das contas. De menos 2 para mais 2, ele oxida. Tá bom? Então, nesse processo aí de cima, o carbono está oxidando. Tá? Nesse caso, o álcool está virando um ácido carboxílico. E no de baixo? O carbono ali vai ter NOx mais 2, por quê? Ele perde 2 para o oxigênio de cima e empata com os carbonos vizinhos, mais 2 para ele. E no carbono da direita, o NOx dele é 0, porque olha só que interessante. Ah, mas ele não é substância simples. Não, gente, mas o NOx dele é 0, porque ele perde 1 para o hidrogênio de cima, para o oxigênio de cima, ganha 1 do hidrogênio de baixo e empata com os 2 carbonos. Então, nesse caso, o NOx está indo de mais 2 para 0, ele está diminuindo o NOx e processos que acontecem com a diminuição de NOx chamam-se redução. Tá bom? Bom, isso aqui é falando genericamente, né, pessoal? Mas vamos especificar isso um pouco mais. Por exemplo, na chamada oxidação em álcoois. O agente oxidante, que é representado por colchete O, é o O2, é o dicromato, o ânion dicromato, que é geralmente dicromato de potássio, ou permanganato de potássio em meio ácido. Geralmente, esses são os agentes oxidantes mais usados. E um lembrete importante, galera. Álcool primário é quando a hidroxila está ligada a carbono primário. Álcool secundário é quando a hidroxila está ligada a carbono secundário. E álcool terciário é quando a hidroxila está ligada a carbono terciário. Isso vai fazer toda a diferença na oxidação em álcoois. Por quê? Porque quando a oxidação acontece em álcool primário, o álcool primário ele tende a, em uma primeira etapa, se transformar em aldeído. Como assim aldeído? Por exemplo, imagine esse álcool primário, o etanol, sendo oxidado pelo dicromato em meio ácido. Na primeira etapa, o que está acontecendo é que, nesse processo de oxidação de álcoois primários, ele se transforma no aldeído, aqui é o XO, tá? É o XO. Na prática, galera, o que a gente está fazendo é tirando hidrogênios, tá? A gente está tirando hidrogênios. Numa segunda etapa, esse aldeído aqui formado, se a gente calcular o NOx desse carbono, a gente vai ver a oxidação, tá, gente? Mas esse aldeído ainda formado, ele é oxidado novamente e esse aldeído se transforma em ácido carboxílico. Então, a oxidação de álcoois primários vai para aldeído e, numa segunda etapa, a ácido carboxílico. Por exemplo, uma situação comum é a transformação do vinho em vinagre. O etanol, sendo oxidado, se transforma em ácido acético, que é o vinagre. Então, é por isso, lembrando, né, que um álcool primário se transforma em um ácido carboxílico. É por isso que em adegas a gente coloca as garrafas com a rolha para baixo, porque aí a rolha fica umedecida, impedindo que a entrada de oxigênio da atmosfera e diminuindo a oxidação do etanol. Tá bom? Bom, e o álcool primário? E o álcool secundário? Tem um produto só, que é a acetona.
Tá? Então, o álcool secundário, lembrando, a hidroxila ligada em carbono secundário, ele se transforma numa cetona. A gente tira esse hidrogênio aqui e forma uma dupla O ali, resumidamente. Tá? A oxidação de um álcool a aldeído ou cetona também pode ser chamado de desidrogenação, porque acontece através da perda de hidrogênios na molécula, tá? A oxidação, tá bom? Bom, galera, além disso, pode acontecer a oxidação em álcoois terciários. Um álcool terciário é aquele que a hidroxila está ligada a carbono terciário. E o mais legal é o seguinte, né? Quando a gente, ou melhor, pode acontecer não. Quando a gente tenta oxidar um álcool terciário, ele não oxida. Não ocorre reação. Tá? Então, álcoois terciários não reagem. Resumindo, a oxidação envolve a remoção de hidrogênio do álcool que tem a hidroxila, na prática. Álcool primário vira aldeído e depois ácido carboxílico. Álcool secundário se transforma em cetona e álcool terciário não reage. Essa é a oxidação em álcoois. Beleza? Um detalhe importante aqui, gente, por exemplo, só para ilustrar essa situação que nós estamos conversando a respeito, vamos imaginar 3 tubos com dicromato de potássio em meio ácido, em que serão adicionados os álcoois indicados assim, ó, propan 1-ol, propan 2-ol, 2-metil, propan 2-ol, ou seja, um álcool primário, um álcool secundário e um álcool terciário. Eu fui lá e adicionei o dicromato de potássio em meio ácido nos 3. Olha só o que aconteceu. Nesse processo, apenas os álcoois primários e secundários oxidaram, porque aí o dicromato, que é laranja, se transforma em cromo, que é verde. Detalhe é que no álcool terciário, que era esse aqui, que é o terceiro tubinho aqui, ó, não aconteceu o processo de oxidação. Ou seja, o dicromato não virou cromo 3+. Então, realmente, álcool terciário não oxida. Beleza? Bom, a gente pode pensar num processo inverso, que é obter álcoois por redução. Tá? Fazer álcool, digamos assim. Ao invés de oxidar o álcool, fazer o álcool. Para isso, a gente precisaria de um agente redutor, que geralmente a gente representa por um H entre colchetes. Tá? Tem vários tipos de agentes redutores, tá, gente? Hidrogênio sobre alta pressão com catalisador, ferro, zinco, sódio ou lítio metálicos misturados com amônia, hidreto de lítio, borhidreto de sódio, entre outros. Mas, de maneira geral, então, o que está acontecendo aqui é que o álcool primário, quando ele é oxidado, ele se transforma em aldeído e na oxidação novamente que acontece, ele se transforma em ácido carboxílico. Foi o que a gente já conversou. Nós já tínhamos conversado sobre isso, tá bom? O que acontece? Se nesse sentido é a oxidação, no sentido inverso é a redução. Então, se eu pegar um ácido carboxílico, por exemplo, o ácido acético, e reduzir, ele vira um aldeído, reduzir de novo, ele vira um álcool primário, o etanol, por exemplo. Tá? A mesma coisa acontece, por exemplo, quando um álcool secundário, tá? Um álcool secundário se transforma em cetona, tá? Ou então a cetona é reduzida se transformando num álcool secundário. Esse é o processo. Isso pode acontecer. Obter álcoois a partir de processos de redução. Ocorre também, gente, oxidação em alcenos. Só que essa oxidação em alcenos pode ser branda, enérgica ou a chamada ozonólise. Bom, quando que a gente chama de oxidação? A oxidação branda. Toma um golinho d'água aqui, né, gente? A oxidação branda também pode ser chamada de dihidroxilação do alceno. É uma reação com o agente oxidante que causa a adição à dupla ligação. Então, entra uma hidroxila em cada carbono da dupla ligação. Resumidamente, a gente vai ter um reagente, que é o permanganato de potássio diluído,
em meio básico ou levemente básico a frio. E nesse processo vai acontecer a quebra da ligação π e a formação de um diol vicinal. O que é diol vicinal? Eu quebro a ligação dupla e formo duas ligações simples, com duas hidroxilas, vicinais, ou seja, um diol, um álcool com duas hidroxilas vizinhas. Por exemplo, aqui eu tenho o processo do etanol à esquerda, tá bom? E na hora que acontece a quebra da ligação π, vai formar um OH e outro OH. É o chamado diol vicinal. Tá vendo? Um OH e um OH. Eu quebrei essa ligação π aqui e formei um diol vicinal. É isso. Essa é chamada oxidação branda, que acontece com permanganato de potássio diluído em meio básico ou levemente básico. Bom, tem um teste chamado de teste de Bayer. O teste de Bayer, gente, ele permite que nós façamos a distinção entre alcenos e ciclanos, que geralmente têm a mesma fórmula geral, CnH2n. Então, com o teste de Bayer, eu consigo identificar um alceno, ou melhor, classificar uma mistura, uma solução, uma substância como alceno ou como ciclano. Tá? Esse teste ele foi desenvolvido por Adolf von Baer. Tá? E aí a gente consegue fazer uma oxidação branda com permanganato de potássio quando for alceno, reage e a cor vai desaparecer. Então o permanganato de potássio que é violeta, quando eu coloco no alceno some, porque vai reagir. Agora, quando o permanganato de potássio é adicionado no ciclano, que não tem dupla ligação, não vai reagir e a cor não muda. É um teste, é uma forma da gente identificar a presença ou não do C+C. Tá bom? Teste de Bayer. Bom, pessoal, o que mais que a gente pode caracterizar em relação a esse tipo de substâncias, em relação a esse tipo de situações que a gente tem conversado? A gente pode falar de um outro tipo de oxidação branda que, nesse caso, está acontecendo com as duplas ligações sendo rompidas dentro do anel aromático. Dentro do anel, perdão, dentro do ciclo, melhor dizendo. Mas o anel aromático não muda. Olha só, está acontecendo aqui, ó. Mas o anel aromático não é modificado. Isso é importante. Os alquinos também podem ser oxidados? Sim. Tá? Os produtos esperados, inicialmente, deveriam ser carbonos adjacentes com 4 grupos hidroxilas, mas isso é muito instável. Então, geralmente, quando a gente pega um alquino e faz a oxidação com dicromato de potássio em meio básico a frio, ele forma dialdeídos, dicetonas ou compostos aldocetônicos, que tem um grupo aldeído ou um grupo cetônico. Esse é mais raro de acontecer, mas é importante destacar. E a oxidação enérgica? A oxidação enérgica, o agente oxidante que é representado pelo colchete O é o dicromato de potássio ou então o permanganato de potássio em meio ácido. Na oxidação enérgica, acontece a quebra total da ligação dupla, quebra tudo. A sigma e a pi quebram. A oxigenação das meias duplas do hidrogênio e do carbono da dupla. Então, a gente coloca um oxigênio. Onde quebra a dupla, a gente coloca um oxigênio em cada dupla que foi quebrada. Tinha um C+C. Quebrei, coloquei um oxigênio aqui e um oxigênio aqui. E ainda eu coloco um oxigênio no hidrogênio que estava a dupla também. Consequentemente, forma-se ácido carboxílico, cetona e ou o ácido carbônico. Então, por exemplo, olha só. Quando o carbono é terciário, aí vamos supor, quebrou a dupla. Entrou um oxigênio, um dupla O aqui, ó. Então formou uma cetona. Carbono terciário vira cetona. Quando o carbono é secundário, tipo esse, vai entrar um oxigênio aqui assim,
e vai entrar um oxigênio entre o C e o H. Então, vai formar um ácido carboxílico. Então, carbono terciário forma acetona, carbono secundário forma ácido carboxílico. Bom, além disso, vamos supor uma situação na qual o carbono terciário, então, vira acetona, isso a gente já sabia, mas esse carbono primário, quando a gente oxida, gente, o que acontece? Eu quebro a dupla, coloco um oxigênio aqui era um H, aqui era um H. Aí a gente coloca um oxigênio entre o carbono e o hidrogênio. Ou seja, no final das contas, eu transformei o carbono primário nesse tipo de oxidação em ácido carbônico, que é muito instável. Como é muito instável, ele se transforma em CO2 mais água. O ácido carbônico degrada em CO2 mais água. Tá bom? Bom, o que mais? Tem mais coisa para a gente conversar? Tem mais coisa para a gente conversar dentro desse processo. Resumindo, a oxidação enérgica. O agente oxidante, o dicromato de potássio ou permanganato de potássio em meio ácido. E o carbono primário vira CO2 e água. O carbono secundário vira ácido carboxílico. E o carbono terciário, vira acetona. Tá bom? E a ozonólise? A ozonólise é a quebra pelo ozônio, que é o O3. Tá? A molécula do alceno é quebrada na ligação dupla e um átomo de oxigênio se adiciona a cada fragmento. Tá? Ela é feita em meia aquosa e na presença de pó de zinco. A presença do pó de zinco é importante para evitar explosões. Tá bom? E com ela, forma-se aldeído ou cetona. Então, vamos lá. Na ozonólise, a gente vai ter o seguinte. Vamos lá. O carbono terciário vai se transformar em cetona. O carbono secundário vai se transformar em aldeído. Nota comigo aqui que na ozonólise, a gente quebra a dupla e coloca um oxigênio em cada lado e pronto. A gente não vai ter a oxidação entre carbono e hidrogênio que aconteceu no exemplo anterior. Essa é chamada ozonólise. Tá bom? Bom, resumindo, a ozonólise é muito simples. Em linhas gerais, é a substituição do C+C pelo C+O. Então, tem C+C, quebra, coloca um oxigênio em cada lado. Só isso. O carbono primário vira metanol. O carbono secundário vira aldeído com 2 ou mais carbonos. E o carbono terciário vira uma cetona. Tranquilo? Não, é importante não confundir a ozonólise com a oxidação enérgica. Tá? A oxidação enérgica, caso se forme aldeído, o agente oxidante vai oxidá-lo até ácido carboxílico. A ozonólise e a presença de zinco impede que o aldeído seja oxidado a ácido carboxílico. Dessa forma, se a gente tiver a ozonólise sem o zinco, um aldeído vai ser produzido, o aldeído produzido vai ser oxidado a ácido carboxílico. Tá bom? A outra diferença é quando o alceno apresenta uma dupla ligação na extremidade da cadeia. Aí essa oxidação faz com que a gente transforme em ácido carbônico que se decompõe em CO2 e água. Tá bom? Então aqui, gente, a gente tem, em linhas gerais, as reações de oxidação de alcenos e de álcoois, que era o objetivo dessa aula de hoje. Beleza? Já vou aparecendo aqui para vocês, pessoal. Só pedir para vocês mais uma vez a gentileza de dar o like, comenta aqui para ver o que vocês acharam dessa aula. Tem muito material bacana aqui para vocês no canal, fiquem à vontade. Eu sou o professor Marquinhos Reis, aqui é o Suprema Química e vocês têm muito material aqui para estudar para o Enem e para os principais vestibulares. Beleza? Muito obrigado, a gente se vê numa próxima aula. Valeu!